tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo essa aula, mas aqui damos continuidade às nossas resoluções em questões anteriores do Enem, mais especificamente no ensino de Química. Eu me chamo Gledson, sou residente do curso de licenciatura em Química do programa Residência Pedagógica e atualmente estou na Escola Campo Adalto Bezerra e vamos resolver, essas questões com o intuito de aprimorar e maximizar, o conhecimento de vocês em relação aos conteúdos de Química e proporcionando dessa forma essas resoluções para que vocês possam ter um bom desempenho no Enem. Aqui a gente tem a questão do Enem de 2021, a versão digital, e vamos lá. A composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido é mantida em segredo pelos seus produtores. Existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, a qual envolve alguma das seguintes substâncias. Aqui nessa questão, pessoal, a gente está falando aí da composição de um refrigerante bastante conhecido. Me leva a crer que seja a Coca-Cola, mas é isso. Existe uma especulação em torno dessa fórmula, no qual a substância desse refrigerante, ela possui, segundo a questão, a substância presente nesse refrigerante possui um caráter ácido bem acentuado. Então é uma coisa bastante, uma parte bastante importante para a gente acentuar, E ele nos dá cinco cadeias, E é importante que a partir dessa questão a gente comece a dar um pouco mais de ênfase no conteúdo de funções orgânicas e inorgânicas, para a gente conseguir entender. É uma questão um pouco bem específica, porque traz moléculas que não são trabalhadas, algumas moléculas que não são muito trabalhadas no ensino médio. Então vamos lá. Ele quer saber, qual dessas moléculas dá aquele caráter ácido, onde deixa o refrigerante, com aquele sabor mais ácido, Então a gente precisa identificar nas moléculas onde a gente consegue identificar um caráter ácido. Na primeira molécula, a gente tem aqui uma hidroxila. Essa molécula se trata de um fenol, E um fenol, os fenóis, eles possuem sim um caráter ácido, mas é um caráter ácido bastante leve. E aqui na questão ela já deixa bem claro, que é um caráter bastante acentuado. Então acredito que não seja a questão 1, a molécula 1. Vou apagar aqui. Vamos aqui para a molécula 2. A molécula 2 é referente ao que eu falei para vocês, umas moléculas que não são muito comuns durante o ensino médio. Que a gente tem um grupo aqui bem confundido com a amina, que é uma ligação de nitrogênio com 2 oxigênios e duplas de 2 oxigênios. Porém, aqui se trata de uma imina, e não possui nenhum caráter ácido. Então, aqui a gente já consegue descartar tanto a primeira quanto a segunda. Aqui a gente tem, uma molécula de glicose, em seu formato cíclico, com várias hidroxilas, com caráter mais alcoólico, que também não possui um caráter ácido. E em seguida a gente tem aqui essa molécula, a molécula 5, que ela é uma molécula, um composto inorgânico, e vale ressaltar que os compostos inorgânicos, eles têm um caráter bastante ácido, Aqui no caso a gente tem a molécula H. A gente tem uma molécula de caráter bastante ácido, que a gente tem aí o OH, o POH, o PO3H, que no caso a gente tem um caráter bastante ácido por se tratar de um composto inorgânico.
E quando a gente vai aqui para essa molécula, né, a gente já consegue descartar, porque a gente não é uma molécula que não tem um caráter ácido. E de início, né, a alternativa é a letra 5, né? Por se tratar de um composto inorgânico e possuir um caráter ácido, vale lembrar, né, que essa função, esse caráter ácido, ele é bastante importante no refrigerante, por o refrigerante possuir uma alta quantidade de açúcar. E sem esse caráter ácido, esse caráter acentuado, a gente não conseguiria tomar o refrigerante, né? Porque a gente tem uma quantidade de açúcar bastante elevado. Acho que é interessante pensar, né, que essa mesma proporção a gente pode ver numa limonada, né? Para que a gente consiga tomar uma limonada, a gente precisa acrescentar uma quantidade de açúcar bem significativo. Então aí nessa questão a gente trata-se da questão do sim, da alternativa 4, perdão. Falei alternativa 5, mas alternativa 4. OK? Em seguida, a gente tem uma questão do Enem de 2019, né, sobre modelos atômicos, um conteúdo bastante importante visto no ensino médio, então vamos lá. Em 1808, Dalton publicou seu famoso livro intitulado Novo Sistema da Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização de energia no modelo atômico. Com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Pessoal, então, a questão está pedindo, né, para a gente ver os postulados de Dalton, eles nos dão 5, né? 5 definições para Dalton a respeito do átomo, e a gente tem que ver qual desses, até hoje, né, de acordo com os nossos, com o nosso modelo atual, né, que é aquele modelo de orbital, a gente ainda consegue considerar algo correto, né? Então vamos lá. Primeira, a matéria é constituída de átomos indivisíveis? Não, essa questão aqui já de cara já não está correta, né? A matéria é constituída sim de átomos, só que eles são divisíveis. Todos os átomos de um dado elemento são idênticos em massa e em todas as propriedades? Não, nem todos os elementos são idênticos em... no caso aqui a gente tem no qual ele diz que todos os elementos são idênticos em massa. E a identidade do átomo, depois de um tempo, a gente descobre que é o número de prótons, né? É a impressão digital de um átomo, no qual a gente consegue identificar cada K1 pelo número de prótons, não pela quantidade de massa. Vamos lá, então essa daqui está correta também. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas, né? No caso aqui, né, a outra questão que não está correta, né, que ele está falando que diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomo, em particular, seus átomos têm massas diferentes. Os átomos são indestrutíveis nas reações químicas e mantêm suas identidades. Outra coisa, pessoal, bastante importante. Os átomos, eles são destrutíveis e são divisíveis. A gente já consegue ter essas noções nos elementos de hoje. E o último, né? Os átomos dos elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros, né? Gente, Dalton ele já tinha a ideia sobre ligações químicas, né? Que diferentes átomos poderiam gerar um novo elemento químico. Então, a correta ainda é essa, alternativa 5. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado.